Oi traders, sou o Michael, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e nós queremos avisar você das coisas que aconteceu essa semana passada que talvez tenham impacto nesse nosso mundo de investimento. Já estamos terminando a segunda semana de dezembro, está acabando-se o ano de 2018 e o maior fator que afetou os mercados nessa semana foi que a primeira-ministra Theresa May do Reino Unido saiu com novidades no Brexit, né? Informações sobre o iPhone da Apple da China também e tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos. Os índices dos Estados Unidos todos ficaram mais baixos, o Dow baixou 1,2% para fechar a semana em 24.101, S&P 500 baixou 1,3%, fechou em 2.600, Nasdaq baixou só 0,8% e fechou em 6.911. O Banco da Comunidade Europeia lançou um programa de estímulo Quantitative Easing. De onde pegou essa ideia, será? Em março de 2015, Quantitative Easing significa flexibilização quantitativa e fala da política de um banco central facilitar o acesso a dinheiro no país por comprar títulos, assim baixando os juros, tornando empréstimos mais baratos assim. É dinheiro fácil. Fazem isso para apoiar uma economia em recuperação da crise financeira, né? Eles começaram isso na Europa desde 2015. No total, os Estados Unidos envolveu 3 trilhões de dólares em um programa que vence este mês, né? Os Estados Unidos começou antes que isso. O quadro econômico europeu continua frágil. Será uma luta para o Banco da Comunidade Europeia elevar as taxas de juros de volta para zero até meados de 2019. Eles querem fazer isso. A taxa tem permanecido abaixo de 0% desde 2014. Vai ser especialmente difícil se a Reserva Federal dos Estados Unidos fizer uma pausa em seu ciclo de aumentos de taxa. Índices da Europa subiram 0,8% na média, né? Parabéns à Europa. O maior ganhador foi o FTSE da Inglaterra, que subiu 1%. Índices das Américas, em maior parte mais baixos, uma média de 1,4% mais baixo. O maior perdedor foi Colômbia, que fechou com 1,7% em queda. Chile, diferente de todos, ganhando 1,3%. A Ásia fechou a semana misturada. Japão e Austrália ficaram 1,4% mais baixos. China baixou 0,5%, Hong Kong e Taiwan subiram 0,1% e enquanto o índice da Índia subiu 1%. No meio da semana, o preço do Bitcoin tinha se restabilizado por volta de $3.400 por moeda, depois de ter caído para uma nova baixa anual de $3.210 na sexta-feira, dia 7 de dezembro, a última sexta-feira, né? Nessa semana, a Bitcoin perdeu mais 14 bilhões de dólares globalmente de sua avaliação versus o dólar, né? Principalmente devido ao desempenho geral abaixo do esperado dos principais ativos digitais. Não tem somente o Bitcoin, agora tem muitos, né? Todo mundo quer entrar nessa ação de milhões de porcento de aumento, né, de subida, mas não está acontecendo mais. Outra moeda digital, Basis, que tem base de algoritmo, tinha levantado 133 milhões de dólares para seu início e agora planeja se encerrar até abril de 2019. Havia muitos investidores de alto perfil nesse negócio Basis, né? Basis está devolvendo fundos para seus financiadores, quer dizer, devido a preocupações regulatórias, né? Este mês, acontecendo no Brasil, o Itaú Unibanco concluiu o primeiro empréstimo na América Latina a um clube através de uma blockchain, né? O negócio fica muito mais seguro. Essa transação abre o caminho para que os bancos da região testem a tecnologia de conta contábil, né? Isso não quer dizer que eles foram pagos em Bitcoin, não. É simplesmente a tecnologia de blockchain que deixa as coisas mais seguras. Porém, dúvidas ainda persistem sobre a transparência desse negócio de blockchain.
Bitcoin, por sua vez, fechou a semana 4,5% mais baixo para ficar em 3.256 dólares. Pechincha agora em relação ao ano anterior, né? Deutsche Bank, né, da Alemanha, relata que globalmente 90% dos ativos agora tem um retorno negativo total para 2018. O banco tem acompanhado 70 classes de ativos desde 1901. Este é o nível mais alto de ativos negativos para o ano desde 1920. Está sendo divulgado que bancos do Reino Unido, incluindo Standard Chartered e HSBC, se encontram entre as instituições financeiras enganadas pela Huawei. Vamos falar um pouco mais sobre Huawei daqui a pouco. E eles estavam, através de Huawei, facilitando pagamentos ilícitos do Irã, né? Sabemos que todo mundo é para evitar esse negócio de Irã, né? Mas através de Huawei ficaram enganados, estavam até facilitando esses negócios. Puxa, não é bom não. Nos Estados Unidos, a dívida e déficit federal têm crescido de forma dramática desde que Trump assumiu o cargo de presidente. Isso devido a corte de impostos e gastos bipartidários. O que? Gasto bipartidários, pode ser que isso exista hoje em dia, né? Que país muito dividido. Os gastos bipartidários são crescimento em programas obrigatórios como seguro social e o Medicare. Ninguém, né, seguro médico público, ninguém quer mexer com essas coisas, todo mundo estaria contra, né? Comunidade Europeia rejeitou a proposta de um orçamento da Itália que projeta que seu déficit aumente para 2,4% do PIB, do Produto Interno Bruto da Itália em 2019. Isso enquanto o déficit da França em 2019 deve subir acima de 3% do PIB, né? Então a Itália está dizendo, não gosto do nosso orçamento e da França, né? Ué, meu... Comunidade Europeia se manifestou disposta a aceitar aumento na meta de déficit da Itália para 1,95% para o próximo ano, enquanto o ministro das Finanças da Itália, Giovanni Tria, pressionou para reduzir a meta para 2,04%, desde o projetado 2,4%, né? Agora 2,04%. Então eles estão negociando, vão encontrar uma média, né, que satisfaz todo mundo. O Banco Nacional da Suíça resolveu manter sua política monetária ultra frouxa para o quarto ano, justificando-se pela situação delicada de câmbio internacional, inflação fraca e tensões internacionais. Embora o primeiro-ministro do Reino Unido venceu por pouco a votação de confiança esta semana, a incerteza por volta da Brexit provavelmente continuará por semanas, né? A libra britânica recuperou-se de uma baixa de 20 meses para ser negociada em $1,26 por libra, né, na quinta-feira. No início da semana, o petróleo caiu para sua pior perda em 2 semanas, a 3,1%. Investidores duvidam que a OPEP e os aliados pudessem realmente afetar o excesso de oferta, né? Chamando a OPEP, OPEP, faz alguma coisa. A OPEP não consegue, né? Temos que chamar mais alguém. A Austrália substituiu o Catar como maior exportador de gás natural liquefeito do mundo pela primeira vez em novembro, segundo dados do Refinitiv Econ. É o fruto de vários projetos de exportação no país nos últimos 3 anos. Parabéns, Austrália. A pressão sobre as companhias petrolíferas está aumentando depois que o grupo ativista apresentou uma resolução aos acionistas tentando pressionar a petrolífera BP, que é a British Petroleum, né, petróleo britânico, a estabelecer metas rígidas de redução de emissões de carbono em geral. O que é esse negócio? É um grupo chamado Follow This, né? Grupo holandês, o que eles fazem? Né? Eles acumulam ações de algumas empresas petrolíferas e até o ponto que eles têm efeito, eles podem votar como acionistas, né? Que eles são donos de uma parte da empresa. Eles podem votar para impor restrições na própria empresa, né? É uma forma de ser ativismo, né? Já mudou várias resoluções de acionistas climáticos na Royal Dutch Shell, né? Agora está em BP e agora, quem sabe, Chevron e ExxonMobil podem ser os próximos alvos, mas eles precisam de dinheiro para fazer isso, para efetuar essas mudanças.
Petróleo bruto dos Estados Unidos fechou a semana mais baixo por 2,2% para ficar em 51 dólares 16 centavos por barril. Brent Internacional fechou 1,9% mais baixo, encerrando a semana em 60 dólares e 25 centavos. A indústria de ouro de 130 anos da África do Sul, que tem produzido metade do ouro já minado da terra, está nos estágios finais de uma espiral de morte de décadas, né? A maioria das minas de ouro não é rentável aos preços atuais. Ouro baixou esta semana 0,9% para ficar em 1.242 dólares. Prata baixou só 0,5%, encerrando a semana em 14 dólares e 55 centavos por onça. O produto interno bruto do Japão encolheu no terceiro trimestre a uma taxa anualizada de 2,5% negativo. Isso é mais que a estimativa anterior, né? Esta é uma estimativa revisada, marcando a pior desaceleração desde o segundo trimestre de 2014. A queda foi muito pior que a estimativa anterior de uma consideração de só 1,2%, e agora está mais que o dobro pior, né? Na França, o ministro de Finanças, Bruno Le Maire, diz que as manifestações Yellow Vest na França no último mês, nomeadas assim por manifestantes usarem coletes amarelos, né, custará à economia do país 0,1% de crescimento no quarto trimestre. O Banco Central da França reduziu sua estimativa de crescimento trimestral no quarto trimestre para 0,2% desde 0,4% em comparação com o terceiro trimestre. Isso está piorando devido a todas essas manifestações, mas quem sabe essas manifestações efetuem uma melhoria, né, nessa situação. Preços que consumidores pagam na Argentina aumentaram outra vez 3,2% em novembro, mas isso traz a taxa de inflação do país para 43,9% até agora em 2018. Então, outro novo aumento, mas parece que esses aumentos na inflação estão se diminuindo, está desacelerando esse aumento na inflação. Então, talvez sejam boas notícias para a Argentina. Nos Estados Unidos, o número de pedidos para subsídio de desemprego caiu para perto de uma baixa de 49 anos na semana passada, que pode aliviar as preocupações sobre uma desaceleração no mercado de trabalho e na economia. Segundo a enquete da Reuters, né, o serviço que fornece notícias, né, aos lugares locais, segundo essa enquete, a curva de juros do Tesouro dos Estados Unidos vai inverter no próximo ano. Já em uma parte invertido, mas agora eles estão dizendo que vai totalmente se inverter ao próximo ano, possivelmente nos próximos 6 meses, o que é muito antes do que previsto, né? Eles predizem também que uma recessão vai logo seguir, tão logo que um ano depois da inversão. Pesquisa de PIMCO: taxas de juros mais altas e o encerramento de estímulo fiscal deixarão a economia dos Estados Unidos com chance de 30% de cair em recessão. É a maior probabilidade em qualquer momento durante a atual expansão econômica de 9 anos. Agora, todo mundo tem sua opinião diferente e nunca se sabe. Quem pode predizer o futuro, né? Se lembra que ainda tem caras que estão dizendo que daqui a 2 semanas até o final de 2018 o Bitcoin vai subir de 3.200 para $1 milhão, não sei, ou 40 mil dólares. 40 mil, 1 milhão, mesma coisa. Uma subida dramática, eu acho que eu não confio não. Na Índia, pesquisas de sondagem nas eleições regionais mostram que o partido do primeiro-ministro indiano Modi está pelejando para manter poder em grandes estados do interior. Tal situação sugere que dificuldades no setor de agricultura e falta de emprego para jovens podem dificultar sua reeleição em maio. Como a previsão, o parlamento do Reino Unido rejeitar a proposta da primeira-ministra Theresa May de deixar a União Europeia, Brexit, né? O governo britânico poderia reverter sua decisão de deixar a União Europeia, isso sem consultar outros Estados-membros da União Europeia, segundo o principal tribunal da União, né? Se o negócio do Brexit não consegue ser aprovado pelo parlamento, o que resulta poderia ser um desafio de liderança. A primeira-ministra renunciar ao cargo, uma eleição geral no Reino Unido, um novo referendo sobre a adesão à União Europeia
ou até uma parada temporária na retirada do Reino Unido. Vamos todos parar para pensar, esfriar a mente, né, e voltar com um plano que é mais coerente, né? Isso talvez que eles vão fazer. Por enquanto é um negócio caótico, né? O presidente francês Macron respondeu ao país no início dessa semana pela primeira vez desde o início das manifestações e ele prometeu aumentar o salário mínimo e acelerar as reduções de impostos. Isso além de cancelar aquele aumento nos impostos à gasolina e diesel que ele prometeu, né, antes que iniciou as manifestações. As manifestações não são somente sobre os preços de gasolina, de combustível, mas também sobre outros. Foi a última coisa, né? Só faltava essa. O que provavelmente agora esse aumento no salário mínimo e também a aceleração às reduções de impostos que provavelmente custará ao país entre 9 e 11 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Valor dos Estados Unidos, né? A quarta maior companhia aérea do Brasil, Avianca Brasil. Eu sempre vou na Avianca, que eu vou entre os Estados Unidos e Amazonas, principalmente, né? E sempre estou viajando por Avianca, por Colômbia, né? Nunca tenho viajado por Avianca Brasil, mas eu não sabia que eles têm estado em negociações para uma injeção de caixa muito necessária. E é claro, desde antes de declarar falência na segunda-feira, né? Piores notícias para eles, para a Avianca, né? Mas a Avianca vai sobreviver, que ainda tem seu negócio na Colômbia e resto da América do Sul. O presidente dos Estados Unidos, Trump, diz que está novamente disposto a uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping, ainda continuando, né, essa disputa comercial entre os dois países. Isso é sobre comércio, enquanto ele saudou a China por retomar as compras de soja. Cerca de 70% dos parlamentares do Parlamento Europeu apoiaram um acordo que vai criar um laço de comércio livre entre a Europa e o Japão. Envolveria cerca de 1/3 do produto interno bruto mundial, na maior zona de livre comércio do mundo. Começo desta rejeição do protecionismo é previsto para 2019. No final da semana, sabe que isso é para presidente Trump, né? Europa e Japão dizendo, não gostamos desse negócio não. Então vamos ver como é que a coisa sai. No final da semana, a China parecia estar reduzindo seu impulso chamado Feito em China 2025 no setor industrial de alta tecnologia. Uma evidência é essa: a China instruiu a empresa estatal de petróleo Unipec a comprar petróleo dos Estados Unidos, não do Irã, dos Estados Unidos. Interessante isso, né? A China também está para reduzir as tarifas sobre automóveis e peças de automóveis dos Estados Unidos. Agora, perguntam, quem está ganhando essa guerra comercial? É o Trump ou Jinping, né? É os Estados Unidos ou a China? Interessante isso. Elon Musk, sempre nas notícias. Elon Musk, ex-presidente da Tesla, né? Ele diz que a tão esperada versão do seu carro elétrico Modelo 3, prometido a estrear a custo relativamente baixo de $35 mil, chegará provavelmente daqui a 5 a 6 meses. Né? Isso chama, nós temos uma palavra para isso que é chamado vaporware, né? É coisa de vapor, né? É promessa de vapor. Walmart está redobrando seus esforços em automação. Está na fase inicial de teste de um robô assistente de cozinha chamado Flip em sua rede. Sabe o que é Flip, né? Você tem hambúrguer, né? Você cozinha, assa de um lado, você tem que inverter para fazer do outro lado. Isso que é chamado flip, né? Então, é chamado flip. Eu não sei se o robô vai flip esses hambúrgueres, não, mas a Walmart está interessado em usar o robô para fritar alimentos. Quem está fazendo as fritas, né? Com hambúrguer tem que ver as fritas até 8 cestas de cada vez, né? Isso para preparação de comida pronta nas suas lojas. Agora, a máquina, talvez você queira ter esse negócio aí em casa, né? Para fritar seus alimentos, né? Você precisa fritar 8 cestas de vez. A máquina custa entre R$250 mil e R$390 mil, dependendo de suas características, né?
Mas por que que eles vão fazer isso, né? Ó, robô não chama a empresa de, eu não posso vir hoje, pois estou doente, e sair para fazer outras coisas, né? É mais dependível do que os seres humanos, infelizmente, né? Houve um surto de demanda no mercado de carros elétricos da China. Vários fabricantes locais estão lutando por participação no mercado. China quer carros elétricos. É por isso que Tesla, né? Tesla eles querem fazer e já compraram terrenos e tal, estão investindo muito dinheiro para construir uma nova fábrica que daqui a alguns anos vai estar produzindo carros. Mas, no entanto, a XPeng Motors da China, né, já iniciou entregas do seu primeiro modelo comercial na quarta-feira, 4 anos após sua fundação. Quem estava primeiro? XPeng Motors, né? Quem chega primeiro ganha o prêmio. As instalações de placas solares nos Estados Unidos no terceiro trimestre caíram para 678 megawatts. É o 30% mais baixo do que um ano atrás. Por quê? Porque aconteceu isso. Que o sol não está brilhando mais? Acho que não está brilhando muito hoje, não. Isso é um resultado direto da guerra comercial, pois as tarifas impostas pela administração Trump sobre painéis feitos no exterior têm forçado os desenvolvedores a temporariamente adiarem grandes projetos. Eu acho que eles estão pensando que, daqui a pouco vai acabar esse negócio de guerra comercial e logo vai voltar ao preço normal, esses painéis solares. SoftBank, o Banco Macio, que é traduzido assim, SoftBank está levantando 23,5 bilhões de dólares através de uma oferta pública inicial. Quem já ouviu de uma oferta pública inicial de 23,5 bilhões de dólares? Impossível, é a maior coisa no mundo. Isso eles estão levantando essa oferta pública inicial, através dessa oferta pública inicial. Todo esse dinheiro, desde seu negócio de telefonia móvel no Japão, será a segunda maior listagem no mercado de ações na história do mundo. Vai permitir que investidores escolham entre uma unidade móvel sem fio e seu negócio de investimento em tecnologia. A forte demanda gerou um aumento no número de ações disponíveis por 160 milhões de ações. Mais ações agora disponíveis nessa oferta pública inicial. Nos Estados Unidos, 2 novos negócios sendo tramitados agora criarão empresas que controlarão quase 40% de todos os gastos em programação de mídia nos Estados Unidos. São o negócio valendo 71 bilhões de dólares da Disney adquirir as divisões de filmes da televisão da Fox e também o acordo da Comcast para comprar a operadora de TV paga, Sky. Numa entrevista na televisão, Elon Musk, de novo nas notícias, né, ele divulgou que a Tesla consideraria comprar as fábricas onde General Motors disse que pretende parar a produção. Musk também disse que ele não quer voltar ao papel de diretor executivo da Tesla. Estresse. Né, coitado. Segundo relatórios do Wall Street Journal, a China está procurando amenizar algumas de suas posições protecionistas. Como eu falei, quem está ganhando essa guerra comercial, né? Eles pretendem permitir mais acesso ao mercado chinês para os Estados Unidos e também outras empresas estrangeiras. A Apple, da iPhone, né? A Apple anunciou esta quinta-feira que vai investir $1 bilhão para construir um novo campus em Austin, Texas. Né? Também disse que iria estabelecer novos sites em Seattle, no estado de Washington, San Diego, Califórnia e Culver City, que é uma área metropolitana de Los Angeles. A Apple comprometeu-se a investir $10 bilhões em data centers nos Estados Unidos nos próximos 5 anos e claro que esses novos campos vão envolver novos empregos, né? E já esse ano de 2018, a Apple já acrescentou 6 mil empregos à sua força de trabalho norte-americana. Mais vento de proa para a Huawei, né? Como eu falei, impulsionado por uma iniciativa nos Estados Unidos que caiu a ficha para eles e agora avisaram todos esses outros países, Austrália, Nova Zelândia, o grupo BT da Inglaterra e agora também Japão. Eles todos bloquearam a Huawei da China de construir redes 5G em seus países em meio a temores que os equipamentos possam conter backdoors para uso por espiões. Já está envolvido com o Irã e agora está espiando nos países. Ai, cara, que coisa, né?
Segundo maior surto de vírus Ebola na história, tem se espalhado para Butembo, uma cidade importante no leste do Congo, com mais de 1 milhão de habitantes. Poxa, que assustador, né? Especialistas em saúde não sabem se o estoque de uma vacina experimental fornecido pela Merck vai aguentar as demandas da epidemia. Segundo uma reportagem no New York Times, hackers chineses têm efetuado uma violação maciça de dados no grupo hoteleiro Starwood, que é propriedade da Marriott. Os hackers foram rastreados e trabalham para o chamado Ministério de Segurança do Estado da China, que é nada mais, nada menos do que uma agência de espionagem civil do país. A Virgin Galactic alcançou os limites do espaço pela primeira vez com seu voo de teste esta semana. Poderia marcar um ponto de virada em seus esforços há muito adiados para criar uma indústria de turismo espacial. Eu gostaria muito de fazer isso, principalmente flutuar, né? Ficar sem a gravidade. Agora, homens, caras, especialmente se você estiver tendo um pouquinho de conflito no seu casamento, né? Eu vou dar uma parada agora para você fazer essa coisa. Faça isso para mim agora. Né? Levanta-te de onde você está agora, né? Vá pegar as chaves do seu helicóptero. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. Vai pegar, tá? Espera aí. Já voltou? Já pegou? Já pegou as chaves do seu helicóptero, né? Por quê? Porque a ex-esposa britânica de um bilionário russo que foi condenado a pagar 572 milhões de dólares em seu divórcio, ela pegou a primeira parte do prêmio, né? Depois... Cara é bilionário, né? Vamos supor que ele tenha só 1 bilhão de dólares, né? A ex-esposa agora ganhou metade disso. Ela ganhou no divórcio 572 milhões, metade do bilhão de dólares que o cara tem, né? E se isso não bastasse, né? Ela, sem ele saber, ela foi... Antes de ser pago com esse 500 milhões de dólares, ela pegou a chave do helicóptero dele e vendeu sem ele saber. É por isso que eu digo, pega a chave do seu helicóptero, mantém... Você sabe onde está a chave do seu helicóptero, né? Caras, mantenha esse relacionamento com sua esposa, tá? Pois pode custar bastante. Você pode não poder voar no seu próprio helicóptero. Boa sorte, Feliz Natal, boas preparações para as festividades e até semana que vem.